que é adorar Jesus, glorificar Jesus. Pois, afinal de contas, Ele é digno. Irmãos, eu estou... Quando eu recebi o convite da irmã Adélia, eu agradeço muito. Eu fiquei muito ruim, de gripe, catarro, nossa mesmo. E eu pensei, eu digo, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Que a irmã de bom grado me chamou para vir aqui, outras vezes não deu certo, mas hoje aprove a Deus estarmos aqui. Eu digo, e agora? Como é que eu vou? Gripada, a voz foi embora, tudo. E eu pedindo oração, aqui minha dirigência de federação, minha filha, meu esposo aqui, o motora que teve que vir. Nós obrigamos ele a vir, porque a gente não dirige ainda, né? Então o motora tinha que vir, que não dava para a gente vir de outro jeito. E aí teve que vir bondosamente, está aqui meu esposo, pastor Ricardo. E eu digo, Jesus, e agora? Mas eu recebi assim uma palavra muito boa. O Senhor sempre nos socorre, sempre tem algo para nós. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pregadora, né? Pregadora. Vocês já viram pelo tamanho aqui, quando eu olhei para esse púlpito, eu digo, logo hoje que eu não botei meu salto, é que tu tá alto, rapaz. O púlpito aqui já é um desafio aqui, ó, o pescocinho tem. Mas a gente vai ficando na idade e nem todo tempo a gente aguenta as coisas quando eram mais novos, né? Mas eu estou feliz, agradecida, quero dizer que eu me sinto em casa. Mas, irmãs, se senhora não é daqui, eu me sinto em casa porque aqui é uma família. Aqui eu estou vendo meus irmãos, aqui eu estou vendo o mesmo povo. Aleluia! E nós estamos engrandecendo o mesmo Deus. O tema que nos foi proposto, as irmãs já sabem. Abram aí as vossas Bíblias para a gente ganhar um pouco de tempo. Eu disse, olha, pastor, eu gosto de pregar onde tem pastor. Tem gente que tem muito medo, eu não. Eu gosto muito de pregar onde tem pastor. Porque, principalmente quando está o meu, porque se der alguma coisa, aí ele assume. Então, se aconteceu alguma coisa, eu digo, pastor, aí tu assume o negócio aí. O tema que nos foi proposto está em Josué 15, 19. Eu queria dizer que, graças a Deus, irmãos, conseguimos chegar aqui nesta manhã. Sim, conseguimos chegar, não é? E quantos hoje já oraram e já agradeceram a Deus? Quantos? A gratidão a Deus é uma das formas mais puras, meus irmãos, da adoração. Obrigada, Jesus, mais uma vez, porque consegui chegar aqui nessa manhã. Porque a gratidão, queridos, não é aquilo que nós fizemos ou fazemos para Ele, mas está relacionado àquilo que Ele faz por nós. E nessa manhã, eu só estou aqui porque Ele fez por mim o que ninguém podia fazer. Ele disse, Pai, está consumado. Aí nós tomamos posse e vem assim mesmo, doente, chorando, capengando. Mas nós vem porque nós sabemos que essa é a verdadeira gratidão. Reconhecer o que Ele fez por nós. Quantos aqui podem reconhecer, podem agradecer a Ele? Aleluia! A gratidão nos faz lembrar que mesmo diante das dificuldades, Ele continua conosco, aleluia, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, aleluia. E quando reconhecemos as bênçãos que Ele derrama sobre nós, o nosso coração se enche de alegria e paz. Quantos já sentiram Ele aqui nessa noite? Quantos já sentiram? As irmãs estavam aqui louvando e eu sentindo. As irmãs estavam aqui, o vocal tocando aqui, a banda cantando, tocando, e eu sentindo. Os irmãos glorificando e eu também sentindo Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ler ali, Josué 15, 19. E ela disse: dá-me uma. Este foi somente a primeira parte da primeira parte A. Mas tem um contextozinho predicado lá. Vamos repetir o versículo todo? Dá-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um texto bíblico muito interessante, porque desde que o Senhor criou o universo e formou a humanidade e separou, decidiu formar um povo para si, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele fez promessas através de Abraão, Isaque e Jacó, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E qual foi a promessa? Que tua descendência herdaria a terra de Canaã como possessão eterna, já tipificando a Canaã celestial. Aleluia. Mas o processo ele foi marcado por rebelião e atraso devido à falta de fé da geração que saiu do Egito. Sim ou não, meus irmãos? Deus estava abençoando e o povo estava reclamando, murmurando, estava insatisfeito, com medo, não é isso? Mas através também de Moisés, Deus ordenou, aleluia, que escolhesse 12 homens de cada tribo, e 10 homens foram espiar a terra que Deus havia lhe prometido de lhe dar, e 10 trouxeram um relatóriozinho, um tanto não agradável. Quando eles olharam para a terra em si, para a plantação, a agricultura, as flores, as plantas, a terra, aí, olha, os frutos. Aí eles disseram, opa, aqui é bom, os frutos são bons, isso aqui é bom. Mas quando eles olharam para a parte de guerra daquela cidade, da parte política daquela cidade, aí eles olharam e viram que tinha gigantes e que aquela cidade era muito fortificada. Irmãos, aí deu um medo neles. Mas nessa manhã, o Deus que promete vitória, Ele é também aquele que cumpre. O Deus que te disse que vai te dar, é aquele que te dá, independente das circunstâncias, porque Ele é Jeová Rapá, Jeová Jireh, Ele é o Senhor dos Exércitos, o nosso general de guerra, e Ele não perde batalha. A geração com medo recusou-se, rebelando-se contra Moisés e não quis entrar na terra prometida. E como consequência disso, meus irmãos, Deus permitiu que eles vagassem 40 anos perambulando pelo deserto. Mas entre os 12, 10 deu esse relatório, mas 2 falou diferente. Sempre tem aquele remanescente. Irmã, dentro da igreja sempre tem um remanescente. Pastor, vai ter uns que vão dizer não vai dar certo, mas tem outro que vai dizer vai sim. Tem outros que vão dizer, pastor, eu não acredito, mas tem outro que vai dizer eu acredito sim. Tem outros que vai dizer isso aí, ó, é balela, outros vão dizer nada, é questão de fé, porque eu creio naquele que prometeu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, como Senhor e Criador de todas as coisas, Ele não desiste nunca. Ele não perde nunca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre sustentou tudo de forma organizada, irmãos. Aleluia! Ele sempre sustentou tudo de forma organizada. Ele não é somente um criador. Ele não somente criou, mas Ele também sustentou com o poder da sua palavra. Se disse, está dito, Ele disse, olha, haja e haja. E a Bíblia diz que haja, teve que acontecer. Por quê? Porque o poder da
a palavra. Falou, está falado. Aleluia. Mas ele sustenta o que ele fala. É o mais importante. Irmãos, nós vemos que tem pessoa que fala, mas não cumpre coisa nenhuma. Principalmente quando se torna para o lado político. Nos perdoe, me perdoe nessa manhã. Mas quando é Deus que fala, olha, irmão, pode logo começar a se espertar. Porque falou. Aleluia. Aleluia! E de forma organizada ele sustentou. Tudo com propósito. Diga, irmã Maria Antônia, foi com propósito. Ele disse, haja luz. E a luz houve. Mas ele disse, tem que ter propósito. Tem que iluminar. Só serve se iluminar. Aleluia. Esse Deus criador e sustentador está aqui nessa manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Também de forma organizada repartiu as terras, ordenando a Moisés por tribos, pelas famílias que pudessem cuidar de seus espaços, mantendo assim a subsistência das suas famílias. É assim ou não é, irmão? Deus não botou ninguém para preguiçar. Ele botou para trabalhar. A gente é que quer mordomia demais, mas é trabalhar. É trabalho. E trabalho duro. Então ele disse, olha meu filho, eu vou te dar aqui a terra, ó. Eu vou te dar, na verdade, o texto melhor fica, eu vou te colocar aqui, ó. Mas fazer acontecer o negócio é contigo. Aleluia. A gente planta, a gente rega, a gente faz ali todos os aparatos. Mas para quem dá crescimento, só existe o Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A prosperidade do povo dependia, irmãos, de quantos mais terras conquistassem para poder botar seus gados, que eles iam ricando, para poder plantar melhor, para poder produzir melhor. Então eles tinham que conquistar mesmo muito. Tinha que lutar, mas não era só lutar, era lutar até vencer. Diga, irmã, lutar até... Quer conquistar, minha querida? Não é só dar o testemunho do começo, do meio. Ele precisa ter o fim. Porque eu gosto muito das palavras que meus pastores sempre pregam. Graça é começar bem. Mas a graça das graças é continuar. Mas a maior graça é chegar até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí quando nós chegamos, queridos, e vimos aqui no versículo 16, nós vimos que ainda tinha terras para conquistar. E Caleb, aleluia, pai dessa moça bem aqui, Axa, ou Axá. Como eu sou um português mesmo bem... Tirava 9 em inglês, 6,5 em português, a professora me dava 7 com pena de mim. Eu vou chamar Axa mesmo. Tá certo? Então, o pai dessa moça, chamado Caleb, ele viu que ainda tinha muitas terras para conquistar, além das que já tinha conquistado. E dentre essas terras, no versículo 16, diz que está lá uma terra chamada Debir, ou Kiriat Zafer. E essa terra era onde estava o maior dos gigantes. E essa terra era justamente a terra mais complicada, mais difícil para se vencer. Mas foi justamente esta terra que Caleb, vendo que faltava conquistar, Caleb olhou para a terra e disse, os frutos são bons, tem gigante, tem problema, mas eu tenho uma promessa. Não esqueça da promessa. A promessa que ele te fez. Irmão, quando eu aceitei Jesus, ele disse que eu iria ser um pastor, que eu iria levar a palavra, que eu iria ser uma dirigente de ciclo de oração, que a minha casa ia prosperar. Mas aí a dificuldade da vida vem e te diz ao contrário, e você esquece da promessa. Mas nessa manhã eu venho aqui te lembrar que a promessa que ele
ele fez, continua de pé, de pé, de pé, igreja, de pé. Porque quem prometeu não falha, não erra, não mente. Ele simplesmente vai agir no momento certo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então ele lança uma promessa, versículo 16. E diz: quem ferir, Quiriates a fere e tomar, lhe darei a minha filha, Axa, por mulher. Eita, menina, olha, eu devo assim pensar. Que os jovens daquela época, aqueles guerreiros daquela época, ficaram tudo doidos. Lutar já é bom. Agora, lutar por uma moça desse tipo, melhor ainda. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que o menino Otoniel, sobrinho do Caleb, disse assim: ei, peraí. Eu já cheguei primeiro. Tá aqui quem vai lutar. Aleluia. Tá aqui quem vai lutar. Aleluia. Deus te diz nesta manhã: você tem que se disponibilizar para lutar. Só não pode lutar pelo propósito errado, pela pessoa errada, pela causa errada, porque senão vai dar problema. Mas se lutar com a visão correta, Deus te dará vitória. Vitória, irmãos. Aleluia! E Caleb estimula, os anima para que trouxesse o resultado que ele esperava. Conquistar significa ganhar através do esforço. Até mesmo Jesus disse isso, irmãs, que a vida eterna ela é ganhada por esforço. Tá nessa manhã aqui é um esforço. Recuar é um esforço. Unir suas forças é esforço. Por isso ganhar, conquistar é com esforço. E Otoniel disse: eu tenho a força dada por ele. Aleluia! Eu sou um gigante de Deus. Eu sou um leão. Eu tenho a força de Deus. Eu vou lutar. Aleluia! E ele venceu. Quando casamos com a pessoa certa, fica tudo mais fácil, viu? Para que as coisas nas nossas vidas deem certo. Porque obstáculos vêm. Eu louvo a Deus pela vida do marido que eu tenho. Irmã, tem obstáculo? Ai, irmã, meu Deus. Esse culto não daria para mim dizer os obstáculos. Mas tem obstáculo. Mas o problema é que eu casei com propósito com a pessoa certa. Então a probabilidade é dar certo. É vencer e dar certo. Aleluia. Aí ela vai e diz, depois de casadinha, ela vai lá e diz assim: olha, vá lá onde é teu pai. Não, ela diz para ele: vá lá onde meu pai. E vai lá pedir para ele lá terra boa pra gente. Vai lá pedir uma porção de terra pra gente ver. Vai lá. Só que, irmãos, os homens, os maridos, eles têm uma falácia de dizer que quem manda é a gente. Que quem manda é ela que manda. Mas, na verdade, quem teve que descer do jumento foi ela. Por quê, irmãos? Porque não é varunca. Manda ela e ele nunca. E nem toda vez é varela. Manda ele e manda ela. O processo aqui é sério. É varão. Manda ele e ela não. E ela teve que descer. Tu não vai? Poxa, eu tenho que ir. Se obrigou, desceu do jumentinho e foi lá com o seu pai. Irmãos, nós precisamos descer do jumento. Que isso, irmã Maria Antônia? Que palavreada é esse? Está na Bíblia, meu irmão. Precisamos descer do jumento.
O jumento significa o nosso egoísmo, nosso pedestal, nossa teimosia. Olha, irmãos, nós achamos que nós podemos fazer tudo sozinhas. Não é verdade isso. Nós precisamos de ajuda. Ah, meus irmãos, eu tiro pelas minhas filhas lá em casa. Olha que elas ficam, conviveu comigo, sabe tudinho. Quem sabe melhor da nossa família? Duvido. São os filhos. É a mulher. É o marido. Porque lá dentro da nossa casa nós realmente mostramos quem somos, o que fazemos. E essa menina aqui, meu querido, conhecia muito bem o seu pai. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! Vamos descer do jumento, vamos abandonar o orgulho, teimosia e autoconfiança, achar que podemos resolver tudo sozinhos e sermos humildes, suficiente para reconhecermos que somos dependentes dele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte e nos dê a vitória. Desce do jumento, desce do jumentinho, desce do pedestal, porque no tempo certinho ele vai te dar a vitória. Aleluia! Eu gosto muito da história de Abigail. Por quê, irmã? Porque também desceu do jumento. Abigail, quando viu que tudo ia dar errado pro seu lado, pro lado do seu marido louco, aquela mulher, ela não incentivou ele. Não, vamos esperar a morte. Ou então, olha, vai lá, briga com ele, coisa parecida. Não. Ela pegou, chamou seus moços, botou na frente, montou no jumento. Mas quando chegou lá em frente ao perigo, ela desceu do jumento. E se apressou, e foi lá, preparou o terreno. E sabe o que aconteceu, irmão? Ela foi salva com o seu marido louco. E ainda Davi ainda disse: essa mulher é tão sábia, é tão de paz, é tão mulher de Deus, que me salvou de sujar minhas mãos de sangue. Aleluia. Agora imagina, o problema é do meu marido. Meu marido não, o problema é dele, o problema é meu. Mexeu com o Ricardo, mexeu com Maria Antônia. Mexeu com Maria Antônia, mexeu com o Ricardo. Porque o problema é nosso. Aleluia! E nessa manhã eu te convido. Vamos descer nosso pedestal. E reconhecemos que precisamos ser humildes o suficiente para nós alcançarmos a vitória que vem de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo parecer que vai dar errado, desça do jumento. Coloca o teu rosto no pó e conte tudinho para ele. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que o seu pai disse para ela, quando viu ela descendo: o que foi? E assim que a gente vê, acaba de despachar um filho com a mão cheia, lá vem ele de novo. Mas o que é agora? Qual foi o problema agora? O que é que tu deseja? O que foi? Ai, irmãos, aleluia. Aí a bichinha faz um pedido assim, direto, sem tutubiar, consciente daquilo que ela quer. Aleluia! E ela diz: aleluia, eu quero uma bênção, porque tu me colocaste em terra seca. Pedido de forma objetiva é um pedido de forma rápida e sem intermediário. Dá graça com toda a confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontramos graça naquele que pode nos ajudar no momento da nossa necessidade. Ela fez um pedido direto, sem tutubiar. O que eu quero é aquilo que eu estou necessitando. Eu preciso de uma terra melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedido direto, pedido objetivo. Irmãos, quando um pedido é objetivo, ele facilita a ação direta. É mais fácil. Olha, se a gente chegar aqui perto
do magistrado, qualquer outra pessoa aqui ficar: irmã, olha, aí tu faz aquele arrudeio. Ah, meu irmão, perdeu a benção há muito tempo. Mas a bichinha é esperta. Quando o pai disse: tu quer o quê? O que foi? Ela disse: dá-me uma bênção, porque me colocaste em terra seca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quando percebe que a terra que havia recebido era seca, ela diz: vou deixar a vergonha de lado, porque eu preciso cuidar da minha vida e da minha família. Aleluia! Dá-me também fontes de águas. Aleluia! Dá-me fontes de água. O que faz um pai? Abençoar o filho mais do que eu. Eu fiquei pensando eu tenho 3 filhas. Amo, já disse em outras pregações, que é as minhas joias preciosas. Mas o que faz um filho abençoar um pai, abençoar um filho mais do que o outro? É ele ser mais bonito? Mais inteligente? Não. Ser o melhor? Não. Porque ele é o mais capaz? Não. Porque ele tem mais dinheiro, coisa parecida? Não. É o relacionamento que ele tem com seu pai, que o pai tem com ele. É o respeito, é a intimidade que o filho tem com o seu pai. Aleluia! José poderia ser o melhor, os irmãos ficavam com ciúme, mas o que era? Sabia cuidar do pai, sabia viver com o pai. É por isso que os pais às vezes abençoam. Não é porque ama mais, não. É porque o filho tem mais proximidade, mais intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo depende do relacionamento, intimidade que ele tem com o seu pai. Saber como falar, saber como pedir. Trouxe um exemplo básico aqui, veio muitas crianças. E essas criancinhas, que as minhas já foram também, eu tenho meus netinhos. Às vezes, quando vem pedir as coisas pra gente, é birrando, é chorando, é mal criado, mal educado, achando que nós temos obrigação de dar o que não temos. Ou então que somos obrigados a dar aquilo que temos, só para ele. Egoísta. Quando recebe, não sabe dividir. Não é assim? A Miriamzinha tá que ela sabe perfeitamente o que eu estou falando. Não sabe dividir. E para isso, meus irmãos, é preciso a gente tratar o caráter dessa criança. Dizer: olha, é seu, mas você tem que dividir. Porque existem pessoas também que precisam, sabe? Tem que dividir. Precisam formar caráter. É pedido mal educado. Não devemos pedir com bravura, nem com sendo saliente. Sabe o que é saliente? Senhora, vou sair ali, por favor, me dá dinheiro. Saliente. Não, meus irmãos, não é assim. A Aksa é um exemplo maravilhoso para nós. Porque ela pediu com saliência, não. Ela pediu foi com ousadia. E ousadia não é bravura. É ser corajoso para falar. Aleluia. É liberdade de se aproximar para pedir o que é necessário. Repita: necessário. Aleluia. Ele nessa manhã vai te dar o necessário. Porque ele não é bobo. O pai é esperto também. Se a filha é esperta, o pai é muito mais. Ele vai te dar o necessário. Não adianta pedir além. Ele vai te dar o necessário. Oração respondida é oração que reconhece daquilo que precisa. É daquilo que sabe o que precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Absoluta necessidade. Tiago diz 4:3: pedis e não recebeis,
Porque vocês pediam mal. Vocês pedem para o deleite de vocês, para os prazeres de vocês, para vocês serem egoístas. E quando nós recebemos bênção de Deus, não é para ficar só para a gente, irmãos, é para abençoar. Quando Deus abençoou a nação, o seu povo, Ele disse: vocês é para ser testemunha, é para vocês ser bênção para os outros povos. Aleluia! O pai, por sua vez, poderia dizer: eu já cumpri. O que mais? Eu já fiz a minha parte. Já te dei o dote que a ti cabia. Não é assim, irmão, quando vai casar? Filho da gente vai casar, a gente faz tudo, a gente gasta, a gente dá, a gente bota, e bota pra lá, e bota pra cá, e bota que a gente quer fazer o casamento, a gente quer fazer tudo bonitinho, quer dar tudo ok, para que ele toque a vida dele. O pai poderia dizer isso pra ela: eu já te dei, o que pertencia a você. O que você quer mais? Ai, irmãos, aleluia. Só que presente de dote é uma coisa. A bichinha entendia que o pai tinha para dar muito mais do que um presente. É por isso que ela pede uma bênção. Porque bênção é aquilo que agrega naquilo que você já tem. Vai somar, vai melhorar, vai acrescentar, vai multiplicar. Aleluia! O pai sabia que o seu pedido não era egoísta, era um pedido com propósito. Eu quero para mim viver com a minha família, para que minha posteridade também viva bem. Aí o Senhor disse: ok, então eu vou te abençoar. A tua bênção virá mediante o pedido que tu faz ao Senhor. Se for egoísta, esquece. Mas se tem um propósito de glorificar o nome dele lá na frente, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Plenitude, igreja, plenitude tem um propósito. E você está aqui pelo um propósito. Independente de religião qualquer que seja, você está aqui com um propósito. E se teu propósito for testemunhar dele, ser bênção para outros e glorificar o nome dele, você vai prosperar na plenitude. Você vai prosperar aqui, vai prosperar com o pastor, vai prosperar com a Adélia, com os irmãos, com esta igreja. Aleluia! Ele vai te abençoar. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas o pai, querido, não respondeu nada disso. Quando o pedido é direto, objetivo, sincero. Eita, Jesus maravilhoso! A resposta também vem de forma direta. Ela também não, ela vem direta. Ele disse, aleluia. Então, deu fontes de águas superiores e inferiores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fontes inferiores é justamente a que Acta estava pedindo. Diga aí, provisão terrena. Quem é que não gosta de dinheiro? Quem é que não gosta de roupas boas? Quem é que não gosta de comer bem? Quem é que não gosta? Ter seu carro, suas vestes, ter seu dinheirinho lá, olha. Todo mundo gosta. E isso é também necessário. Isso faz parte. Ei, irmãos, mas nós não podemos esquecer que tudo isso passa. Dinheiro acaba, carro fica por aí, roupa envelhece, tudo passa, porque tudo é terreno, bênção terrena. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor estava dizendo para ela, o seu pai: olha, Acsa, eu tenho muitas terras, tenho muito como te abençoar.
Se alguma coisa der errado por aí, se essas águazinhas aí dos rios secarem, se essas poçazinhas não ficarem mais para poder manter a produção da terra, se alguma coisa der errada, eu vou te dar mais bênção. Eu te dou a bênção, a provisão que vem do alto, que vem de cima, que vem do céu. Deus nesta manhã está te dizendo, ainda que tenha dado errado, mas tem provisão do alto, e essa não falha. Aleluia! Quando tudo parecer perdido, Ele irá nos surpreender. Oh, as nossas limitações. Entendeu, irmãs? Entendeu, igreja? Aleluia! Superiores, nós temos um Pai que já nos deu a bênção maior. Quem é que já foi salvo aqui? Eu já! Aonde estão os salvos, irmãos? Maior bênção tu já recebeu. Ele já te deu. O compromisso dele contigo, ele já garantiu. Ele disse naquela cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Está consumado. Mas ele também disse: Ei, João, eu estou vivo. Eu estou vivo para sempre. Aleluia. Ele morreu, mas ele ressuscitou para que a nossa promessa fosse garantida. Você tem um Pai que não falha, que não chega atrasado e que ele opera no momento certo, segundo o seu propósito. Aleluia. O que passa disso é o que, irmãs? Bondade. Bondade pura. Bondade pura. O que passar disso é bondade pura. É misericórdia. É graça. Aleluia. Meu tempo já foi. Quero chamar aqui Miriam. Vai ali com esses músicos. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Alabaxada e cantaramanas. Haramas. Nós vamos se unir aqui, porque aqui nós estamos um povo. Aqui nós estamos salvos em Cristo Jesus. E já recebemos a maior bênção. O que eu e você não poderíamos fazer, Ele já fez. E agora o resto, irmã, agora é nós e Ele. A parte dele Ele fez, agora é a minha. A que sai entendeu muito bem disso e disse: eu vou pedir ao meu Pai. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. O tempo oportuno é agora dele te abençoar. Irmã, mas o meu problema é muito grande. O nosso Deus é maior. Irmã, mas só porque a senhora não sabe, o Pai sabe, o Pai conhece. O Pai sabe o teu assentar, sabe o teu levantar, sabe o teu deitar, sabe aquilo que tu necessitas. Aleluia. Aleluia. Quem sabe onde quer chegar, não aceita migalha, murmuração, reclamando, culpando tudo e todos pelos seus flagelos. Mas faz como Ana, quando ela resolveu parar de chorar e entender que tinha um Pai, ela foi para apelar para a benignidade dele. Oh, Deus pensa o bem sobre nós e com a sua bondade Ele age, porque Ele é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Não deu outra. Aleluia. Ela teve que declarar: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu o pedido que eu lhe tinha feito. Irmãs, comece a orar, que nós vamos pedir. Aleluia. E eu encerro por aqui. Aleluia. Eu não sou canela de fogo. Não vim trazer bênção porque
tenho, mas o abençoador está aqui.